Pessoal, vamos dar início aqui à sessão científica do IGM. Hoje a gente tem o prazer aqui de contar com a participação de Martim Bonamino, né? O Martim, ele possui graduação em Ciências Biológicas pelo FRJ, doutorado em Química Biológica também pelo FRJ, e atualmente ele é pesquisador do INCA, especialista da Fiocruz, onde participa da coordenação da rede Fiocâncer. E então a gente convidou o Martim para falar sobre esse trabalho que ele tem com as CAR-T cells, que é bastante interessante e inovador, inclusive dentro do cenário do Brasil. Então eu queria passar a palavra para o Martim. Aí, Martim, você tem uns 40, 45 minutos para a gente depois ter um tempinho para discussão, tá bom? Fique à vontade, obrigado. Beleza, Bruno. Obrigado pelo convite. E é isso aí, é sempre uma alegria que a gente está falando aqui, ver os amigos, estamos entre amigos aqui. E vocês estão vendo a tela compartilhada aqui? Só para confirmar. Tá tudo a gente está vendo uma tela do Zoom, não está vendo a apresentação. Do Zoom, né? Pois acho que... Tenta de novo compartilhar. Eu vou botar aqui. Agora foi? Agora foi. Beleza. Não sei, estava assim primeiro, depois ele trocou. Bom, tá ótimo. Então, bom dia a todos. E hoje a gente vai discutir um pouquinho o que o Bruno pediu para eu trazer para vocês aqui do que a gente tem feito de desenvolvimentos em cima de células CAR-T, né? Então, CAR-T está um tópico super quente ultimamente, talvez quente demais, essas coisas. Tá me ouvindo? Tá, né? Acho que você desativou meu som, mas acho que já foi, né? Às vezes perde um pouco o foco. Mas eu acho que o que está acontecendo é que a gente vai ter vários desdobramentos além do que a gente está acostumado a olhar, para quem não está acompanhando o campo muito de perto, sobre o que está acontecendo com as células CAR-T e com as aplicações não só agora em oncologia, mas em outras doenças também. Então, eu tentei fazer uma introdução breve aqui para a gente falar de onde vem a ideia de usar essas células desse jeito em oncologia. Vou contar um pouquinho dos dados que a gente tem gerado e qual é a ideia com a qual a gente está trabalhando de aplicação dessas células. E no final vou dar um pouquinho de perspectivas do que está acontecendo de desenvolvimentos que vão um pouco além das coisas mais triviais que a gente imaginaria. Tá? Então espero que vocês fiquem entretidos aí nesses próximos 40 minutos e a gente vai discutindo os aspectos, acho que no final, né? A gente vai ter um tempinho para discutir. Bom, então a questão das células CAR-T foram, na verdade, a primeira aplicação nem foi em oncologia, mas a primeira caso que deu certo foi em oncologia, foi isso que catapultou essa ideia. E ela vem muito um pouco do conceito de outros trabalhos que eram os avós, digamos assim, das células CAR-T, mas que continuam andando por aí bem vigorosos, né? Que foi a ideia de usar esses linfócitos que infiltram os tumores, né? Alguns tumores que têm alta carga mutacional, como é o caso dos melanomas, né? Esse ponta direita aqui desse esquema clássico já. Esses tumores, por terem alta carga mutacional, tendem a ter mais antígenos que são apresentados para as células T, e esses linfócitos T tendem a infiltrar bastante esses tumores. Então, em melanoma é relativamente frequente você encontrar um infiltrado bem abundante, mas essas células que estão aqui num contexto do microambiente tumoral estão sendo, via de regra, inibidas por vários mecanismos. A gente não vai ter tempo para discutir agora em detalhes, mas que vários mecanismos que inibem essas funções dos linfócitos T. Então, com base nisso, alguns grupos, mas principalmente o grupo pioneiro lá do Steve Rosenberg, lá no NCI, tem trabalhado com a ideia de tirar esses Tumor Infiltrating Lymphocytes, né, os TILs, como são conhecidos, e expandir in vitro e devolver para os pacientes. E quando isso é feito de maneira adequada, esses linfócitos, né, que, como eu falei para vocês, são capazes de reconhecer muitas mutações que estão em regiões exônicas e vão gerar neoantígenos, né, e esse é o mecanismo por trás da ideia de usar TILs, vão ser capazes de reconhecer o tumor. Então, hoje em dia, a gente tem duas imunoterapias bem interessantes. Uma é usar essas células e outra é liberar esses mecanismos, liberar as células desses mecanismos de imunossupressão dentro do próprio tumor. Então, essas são as outras imunoterapias que estão aprovadas para tratamento oncológico e até que foram o objeto aí do Prêmio Nobel de
e 18, que foi o bloqueio de CTLA-4 ou bloqueio de PD-1, justamente para liberar os linfócitos que já estão dentro do tumor. E aí uma fração aí de 30% por mais ou menos 40% dos pacientes foram responder muito bem a esse tipo de bloqueio em melanoma, né? Então, voltando a essa outra estratégia que eu tinha comentado com vocês, de expandir as células, esse é o fundamento de onde sai toda a ideia de a gente usar imunoterapia celular em oncologia, né? Vender esses trabalhos seminais aqui do grupo do Rosenberg, principalmente com alguns desses tumores de alta carga mutacional, o melanoma é o paradigma deles, mas tem alguns outros que têm sido, por exemplo, teve um relato em mama, que não é nem tão alto assim, já de uma regressão completa, fazendo esse tipo de abordagem. E só para vocês terem uma ideia um pouco de como é que é isso e de onde vem a complexidade dessas terapias, você retira esse fragmento de tumor, dissocia, pega linfócitos agora únicos, clonais, expande in vitro, testa quais desses clones são específicos para a célula tumoral e infunde agora, eu queria só chamar a atenção de vocês para as quantidades, né? Alguma coisa de 1 a 10 bilhões de células, né? Desses TILs, dessas células expandidas in vitro. E quando isso é feito, alguns grupos relatam dados bem impressionantes de regressões assim, até completas e remissões de pacientes que têm tumores enormes, né? Viscerais, subcutâneos, né? Olha o tamanho desse tumor sendo completamente eliminado pela infusão de linfócitos. Então, reparem que aqui os pacientes até recebem a quimioterapia branda, mas é mais uma questão para fazer uma linfopenia, para os linfócitos que estão entrando terem um drive para se expandirem mais em vivo, né? Não é uma quimioterapia que tenha função antitumoral especificamente. Mas olha só esse tumor aqui necrosando, caindo, né? E esse paciente está em remissão. Isso aqui é essa figura de 2008, mas ela continua em remissão até hoje. Então, realmente, é muito impressionante o tipo de resposta que você consegue ter. E isso aqui é uma prova de princípio de que os linfócitos, em quantidades apropriadas e com a especificidade correta, conseguem eliminar grandes massas tumorais. Isso aqui é um exemplo de tumores sólidos. E hoje a gente vai falar basicamente de tumores hematológicos e o motivo é porque os caras funcionaram muito bem para tumores hematológicos, apesar desses tumores hematológicos, tanto as leucemias linfoblásticas agudas quanto os linfomos e as leucemias linfocíticas crônicas, que eu vou abordar aqui com vocês, são tumores que, se vocês olharem aqui, têm uma carga mutacional relativamente baixa, o que leva a gente a intuir que a carga mutacional também vai ser baixa, apesar de um trabalho recente ter mostrado que em LLAs, o pessoal do St. Jude mostrou que em LLAs, apesar de ter poucas mutações, as mutações que estão lá são muito bem aproveitadas do ponto de vista de gerar neoantígenos, né? Então, isso aqui talvez não esteja exatamente correto, se tivesse que estar mais ou menos aqui pelo meio. Mas certamente não é um tumor dos mais imunogênicos. Isso a gente sabe muito bem. E para essas leucemias foram testadas várias imunoterapias diferentes. Eu, por exemplo, durante o doutorado, trabalhei com a ideia de usar blastos leucêmicos com estímulo de CD40L, estimulando o blasto para virar PC. Várias pessoas fizeram várias manipulações, mas na verdade nada disso funcionou muito bem. As únicas coisas que funcionaram relativamente bem são anticorpos biespecíficos, anti-CD19 e CD3, para redirecionar linfócitos T para os blastos CD19 positivos. E aí, por que está o CD19 no título aqui da apresentação? Porque essas leucemias têm CD19 na membrana, porque são precursores B, né? E o que mais recentemente funcionou muito bem foi essa terapia celular adotiva com linfócitos T expressando esses CARs, né? Que são essas moléculas das quais a gente vai falar hoje. Então, o que é CAR? É um acrônimo para receptor quimérico de antígeno, ou Chimeric Antigen Receptor, como eles são conhecidos. E esses receptores são moléculas que são montadas totalmente artificiais, com a ideia de prover esses linfócitos com uma nova especificidade. Hoje em dia tem CARs sendo expressos em linfócitos T, que é o que a gente vai discutir aqui, em células NK, que é uma linha também que a gente trabalha lá no laboratório. Tem pessoal expressando CARs em macrófagos, por exemplo, resultados bem interessantes. Então a gente está abrindo outras janelas. Mas eles originalmente foram concebidos com essa configuração aqui, e não é a única, e eu vou mostrar depois para vocês, que normalmente compreende uma porção Fab de reconhecimento de antígeno, que deriva de um anticorpo monoclonal. Isso é montado na forma de fragmento variável de cadeia única, ligado a uma porção transmembrana, e dentro, na porção intracelular da célula do CAR, vai prover os estímulos como sinal 1 e sinal 2 para ativar
esse linfócito T. Então, mimetizando o que seriam os sinais fisiológicos de ativação desse linfócito. Então, esse é o design canônico de um CAR, que quando reconhecer o antígeno na superfície da célula-alvo, vai promover agora transfosforilações, etc., e disparar a cascata de sinalização, ativando a célula T, que se for uma T citotóxica, vai matar a célula, se não for uma T, uma CD4, etc., vai produzir, na maioria das vezes, citocinas que vão ajudar essa resposta. Qual é uma principal vantagem do CAR? Que com essa configuração ele passa a reconhecer o antígeno de membrana de uma forma independente do MHC. Isso é importante porque alguns tumores têm como mecanismo de escape exatamente deixar de apresentar os antígenos MHC. Com alta afinidade, e talvez o mais relevante aqui é de uma maneira independente, paciente independente e tio independente. Então, não é mais aquela ideia de que eu tinha linfócitos que reconheciam antígenos tumorais daquele paciente, que eu tenho que tirar, expandir in vitro, mas a ideia de que eu posso pegar de qualquer paciente agora linfócitos circulantes no sangue e transferir esse gene para esses linfócitos e automaticamente esses linfócitos se tornam antitumorais, ou capazes de reconhecer o tumor, pelo menos. Isso é importante porque para os pacientes de melanoma, por exemplo, que é o tumor onde mais tem TIOs e mais essa terapia funciona, só em torno de 40%, 50% desses pacientes vão ter infiltrados que consigam ser expandidos in vitro. E aqui na terapia CAR-T, muitas vezes você consegue preparar para quase todos os pacientes esse tipo de preparação, porque basicamente você pega linfócitos circulantes. Então, nessa cauda de intracelular do CAR, você vai mimetizar esses dois sinais que a gente chama, sinal 1 e sinal 2, que é o sinal da cadeia zeta do complexo CD3, do TCR, e o sinal 2, que é um coestímulo, e aí a gente tem um menu enorme de coestímulos para escolher. Os mais clássicos são CD28 e 4-1BB, que são CD28 o primeiro a ser descrito e 4-1BB está entre um dos que performam melhor. Então você pode escolher aqui de vários sabores, ICOS, CD30, OX40, 4-1BB, que é o CD137 que a gente falou aqui, CD28, por aí vai. Então, na configuração do CAR, você tem os CAR de primeira geração, que tinham só a cadeia zeta, que provinham o sinal 1, CAR de segunda geração, com coestímulo e a cadeia zeta, e depois você começou a empilhar sinais, por exemplo, a cadeia zeta e 2 coestímulos associados, ou a cadeia zeta, um coestímulo, que é o CAR de quarta geração, e outra modificação que você faça, por exemplo, a célula T produz citocinas ou algum outro fator que vai modular o microambiente. Isso aqui é particularmente interessante quando a gente quer modular o microambiente de tumores sólidos. Tá? E a gente tem algumas linhas lá no laboratório trabalhando com esse tipo de abordagem também. Então, esse aqui foi o primeiro CAR que deu certo clinicamente, um CAR de primeira geração, anti-GD2, que é um gangliosídeo de membrana para neuroblastoma pediátrico, mostrando que metade dos pacientes ou estabilizou ou regrediu esses tumores. Então, incrivelmente, o primeiro CAR a dar certo foi num tumor sólido, que hoje em dia é a área onde mais se trabalha para tentar fazer o CAR dar certo. E o CAR, talvez que tenha, os dois CARs que tenham ficado agora mais interessantes e mais, os quais vocês vão ver mais trabalhos e que estão aprovados para uso clínico comercial, são esse CAR aqui, anti-CD19, com o 4-1BB e a cadeia zeta, e esse CAR com o coestímulo de CD28 e cadeia zeta, também anti-CD19. Então, esses são os dois CARs que estão aprovados. A gente tem trabalhado lá no laboratório com esse CAR aqui, que é o mesmo CAR que a Novartis usa no produto comercial dela. A gente recebeu esse CAR antes da Novartis, antes dele virar esse hype todo. Ele foi desenvolvido pelo Dario Campana, quando ele ainda estava lá em Memphis, no St. Jude. E é um CAR que funciona muito bem, e eu vou mostrar os resultados para vocês. Então, o antígeno de escolha é o CD19, porque ele acompanha toda a ontogenia do linfócito B, então qualquer célula que se transforme numa leucemia, ou num linfoma, ou até mieloma, de células B mais maduras aqui, continuam expressando CD19, então se a gente alvejar, o CD19 é um alvo fantástico, porque ele serve para tratar vários tumores diferentes. Qual é a desvantagem aqui? Que você eventualmente vai eliminar células tumorais e também células B normais. Mas isso pode ser manejado aí com reposição de imunoglobulina. Então, esses foram os dados aqui, os primeiros dados assim, estrepitosos de CAR funcionando clinicamente.
em linfoma não Hodgkin, também pelo grupo lá do NCI, com CAR anti-CD19, com CD28 de coestímulo e cadeia zeta, levando à eliminação dessas células do linfoma, né, aqui, e vocês vêm mantendo uma linfopenia B nesses pacientes também, que é bem interessante. E esse dado aqui talvez tenha sido o que fez mais barulho, né, que é do pessoal lá da Universidade de Pensilvânia, uma leucemia linfocítica crônica B, também CD19 positivo, um CAR, que é o mesmo CAR que a gente está usando aqui, paciente refratário anticorpo anti-CD20, rituximab, quimioterapia bendamustine, você vê uma leucometria altíssima, e de repente ele recebe, e aqui eu queria chamar a atenção, em torno de 50 milhões de CAR, de células expressando CAR. Então, lembra lá no TIL, a gente está falando de 10 a 10, aqui a gente está falando de quase de 2 logs e meio a menos, e esse paciente elimina o equivalente a 2 quilos de tumor em 20 dias. Então, a terapia é realmente muito forte, continua em remissão. Esse paciente aqui, ele é médico, ele vai até para congressos falar do tratamento dele, bem interessante. Mas se meter a fazer CAR-T-cell, e o Bruno agora está, né, se envolvendo nesse processo, é um negócio bastante complexo, né? Então, você tem que retirar células. Às vezes você isola os linfócitos que você quer, outras vezes não. Você ativa essas células, se você for usar um vetor viral, retroviral, lentiviral, essas células têm que estar em ciclo celular, então você usa BIDs ou anticorpos para ativar esses linfócitos. E aí, durante essa proliferação, eles vão receber o transgênio, e aí eles vão expressar o CAR, e você expande essas células agora durante 10 a 15 dias, e chegando na quantidade de células, faz o controle de qualidade, congela essas células, e você pode levar isso à beira do leito. Isso aqui, em geral, tem sido feito num local centralizado, então você envia as células para o lugar, para uma fábrica, e recebe as células de volta, e esse ciclo dura em torno de 20 a 30 dias. Tem paciente que não dura 20 a 30 dias, né? Isso é uma coisa bem importante. E a outra coisa interessante, a gente, por exemplo, lá no laboratório, tem usado vetores não virais como transposon, que permitem que a gente possa prescindir dessa etapa de ativar os linfócitos. Então, com transposon, a gente pode... E aí a entrada do transgênio na célula é por eletroporação. A gente dá um choque na célula e ela abre um poro, e esse gene vai lá para o núcleo da célula, e a gente tem a transposase que corta e integra esse gene no genoma da célula. Então, talvez a gente consiga, eu vou mostrar para vocês, evitar boa parte desse ciclo aqui em uma das abordagens que a gente está desenvolvendo lá no laboratório. E aí as células CAR-T são... eu gosto de fazer esse paralelo aqui para quem é velho o suficiente para ter visto os celulares da cobrinha lá da Nokia, né? Mas é um produto que tem uma série de tecnologias embarcadas, né? Você tem o desenho do CAR, o transgene sendo entregue para uma plataforma que você pode mudar, a maneira como você cultiva a célula pode mudar. No fim das contas, você tem um celular que liga e que faz o jogo da cobrinha, que acessa a internet, mas a configuração desse celular pode ser diferente, né? Então, você tem agora flexibilidade para trabalhar nesse ciclo todo, mudando alguns dos componentes, né? E é isso que a gente tem feito um pouco lá no laboratório. Então, uma das coisas que a gente vai focar aqui na discussão hoje é a maneira de entregar o transgênio. E como eu falei para vocês, a gente usa esse sistema que chama Sleeping Beauty, que é um transposon que estava fossilizado no genoma de um organismo, e ele foi sendo reativado por engenharia reversa, mutando até ele voltar a funcionar. Então, ele tem essas sequências ITRs que a gente chama, que flanqueiam o transgene, e a transposase, então, corta isso aqui e insere no genoma. O padrão de integração disso aqui parece ser mais seguro, inclusive, do que o dos retrovírus e dos lentivírus, e já foi usado clinicamente por um grupo lá em Houston, um grupo do MD Anderson, e o grupo lá em Monza, na Itália, que foi o lugar onde eu fiz o doutorado, com resultados bem interessantes. Então, parece um sistema robusto para uso clínico, né? Essa aqui é a publicação do pessoal lá do MD Anderson, e é de Monza, eu acabei de perceber que eu não botei, mas saiu agora, um JCI que saiu mês passado. E a gente tem trabalhado com CAR, então, até antes desse negócio virar esse hype todo. Então, esses dados super legais clínicos são de em torno de 2015, 2016, a gente já vinha trabalhando com isso em 2013, mostrando aqui que a gente consegue transferir CARs que reconhecem o CD19, que reconhecem o CD20, CARs de primeira geração, CARs de terceira geração, etc. Essa é uma publicação já bem antiga nossa, mostrando que a gente consegue expandir essa célula, ela passa a expressar o CAR cada vez mais, e ela mata seletivamente in vitro as células tumorais que têm um alvo para elas. Nesse caso aqui era um CAR anti-CD20 matando uma leucemia CD20 positiva de maneira específica, e aqui as células que foram expandidas da mesma forma, mas não receberam CAR, matando muito mal. Então, o nosso controle aqui, para o resto da apresentação, sempre vão ser células que foram manipuladas exatamente da mesma maneira, mas que não receberam o transgênio, tá? Não receberam CAR.
E aqui a gente vai tratar, então, de duas tentativas de dar uma alterada nesse processo todo de produção das células CAR T. Uma é na maneira de delivery do transgene, em vez de usar retrovirus e antivírus, a gente vai usar o transposon, e outra na maneira de expandir essas células. Em um dos protocolos que eu vou mostrar para vocês de desenvolvimento que a gente, em vez de usar BIDs, ou anticorpos que ativem o linfócito ligando no TCR e numa molécula de coestímulo que é o CD28, a gente usa uma linhagem celular transformada pelo Epstein-Barr vírus, que então vai apresentar os antígenos do EBV para esse linfócito T. E isso é uma abordagem interessante, porque esse linfócito T vai ser, ao mesmo tempo, vai expressar o CAR e reconhecer o antígeno da leucemia, e pelo TCR vai reconhecer antígenos do Epstein-Barr vírus. E isso pode ser bem interessante para o uso em contexto pós-transplante de medula óssea, onde uma fração razoável dos pacientes é ativa a infecções virais, né? Então, esses são os dois momentos onde a gente vai tentar trabalhar nas inovações nesse processo aqui, né? Usar o Sleeping Beauty e usar uma linhagem estimuladora. Então, eu vou contar para vocês, nesse tempo que a gente ainda tem, mais ou menos essas 3 histórias nas quais a gente trabalhou. Esse slide está bem sujo, mas é só para dar um outline, a gente vai destrinchar cada uma delas com calma. Então, o sistema é sempre usar células, nesse momento a gente está usando de doadores saudáveis, né? Esses dados que eu vou mostrar para vocês. Então, células mononucleares que são selecionadas, a gente eletropora agora 2 plasmídios, um carregando o CAR e o outro a transposase. Então, isso aqui vai codificar o transposon, vai cortar e integrar no genoma da célula, e a partir daqui a gente pode trabalhar com 3 ideias. Ou a gente estimula essas células com aquela linhagem EBV transformada, que por ser uma célula B transformada também tem o CD19, né, que é bem interessante, e a gente vai expandir essas células CAR-T in vitro por 12 dias, que é um protocolo relativamente curto, né? Ou a gente vai estimular essas células agora com anticorpos anti-CD3 e CD28, ou com BIDs, na verdade, revestidas de anticorpos anti-CD3 e CD28. Esse é um protocolo que é mais, se a gente quiser chamar assim, GMP compliance, né? Que é mais adequado para ser usado para a produção em boas práticas de laboratório. A gente expande essas células aqui em torno de 8 dias, né? E usa... E uma terceira possibilidade que eu já antecipei para vocês é a ideia de que a gente possa, não tendo que ativar essas células, simplesmente eletroporá-las e infundi-las no animal, né, ou no paciente. E essa é uma estratégia que a gente chama point of care, porque é uma estratégia que poderia ser feita na beira do leito, simplesmente eletroporando as células, lavando e infundindo. Tá? E a gente vai testar essas células sempre em ensaios in vitro e depois no modelo animal, que é o modelo NSG, que é o animal Nordic de cadeia gama nocaute, um animal muito bom para a gente enxertar a leucemia humana, né? Então, linhagens leucêmicas humanas ou leucemias primárias. Essa leucemia se estabelece por uns dias e agora a gente trata esse animal com essas células T humanas carregando o CAR. Então, é como se fosse um grande tubo de ensaio onde a gente elimina essa leucemia. E esse é um modelo que a gente vai usar para validar cada uma dessas 3 abordagens. Então, eu vou começar com essa simplesmente porque foi a primeira que a gente começou a desenvolver junto com o pessoal lá do Boldrini, da Unicamp, que cederam para a gente essa linhagem, tinham experiência de expandir esses linfócitos T com essa linhagem chamada LAZ388. E o protocolo, então, é esse. A gente eletropora, estimula essas células agora com a linhagem e expande. E a gente vai ver que essas células, então, vão expressar o CAR, e a gente vai ver sempre isso por citometria de fluxo, e elas vão eventualmente enriquecer o percentual de células que expressa esse CAR, porque essa linhagem, além de ser transformada pela BV, como eu falei para vocês, também expressa tanto CD19 quanto CD20. Tá? Então, nossa ideia é que no final a gente tem essa célula que é bifuncional, reconhece os antígenos de EBV pelo TCR e reconhece o CD19 via CAR. Então, a gente pode usar essa linhagem para tratar reativações de EBV, por exemplo, e para tratar leucemia residual, leucemia recidivada, desde que ela seja CD19 positiva. E é isso exatamente que acontece. Quando eu expando as células dessa maneira e boto essas células agora, reparem, o negativo aqui é a célula que não recebeu CAR, mas foi expandida da mesma forma, e o vermelho aqui é o que recebeu CAR. E eu boto elas para matarem uma célula que tanto é EBV negativa quanto CD19 negativa, nenhuma das 2 linhagens consegue matar essa célula bem. Se eu coloco essa linhagem para matar a célula alvo original, que é estimuladora, tanto a que foi expandida sem o CAR quanto o CAR mata muito bem. Mas se eu coloco essa linhagem para matar agora uma leucemia
que é CD19 positiva, mas é EBV negativa, como é o caso aqui da NALM6, a linhagem que tem um CAR mata muito melhor, né, como esperado. Então, essa especificidade de fato ocorre, que é como a gente esperaria, e a gente foi validar isso claramente nesse animal, no qual, como eu falei para vocês, a gente inocula agora a leucemia, a gente colocou aqui nesse caso essa leucemia pré-B, que é uma RS411, que é uma leucemia que no animal vai crescer relativamente lento, e lentamente a gente, depois de alguns dias, inocula ou trata esse animal com PBS ou com as células MOC, né, ou negativa, como a gente chamou, que são as que foram manipuladas, expandidas, mas não receberam CAR, ou as que receberam CAR. Uma dose relativamente baixa aqui, eu devo dizer, e vocês veem que se a gente for olhar essa leucemia, isso aqui eu esqueci de mencionar, ela foi modificada geneticamente, então ela expressa o GFP, que é um marcador fluorescente, e se a gente for quantificar agora no sangue circulante, a gente vê que o animal tratado com PBS tem muito tumor, até o ponto que ele morre, em torno de 40 dias. O animal tratado com MOC elimina bastante o tumor circulante, né, mas não impede que esse tumor infiltre o sistema nervoso central. Se a gente for olhar quanta célula verde tem no cérebro, é bastante, isso é o que leva o animal à morte, né? Um pouquinho atrasada, mas todos os animais morrem. E se eu trato esse animal com as células CD19, CAR anti-19, né, a gente tem uma eliminação da leucemia circulante, uma proteção do sistema nervoso central e boa parte dos animais sobrevivem. Então, a gente, na verdade, esses animais aqui estão virtualmente curados. A gente acompanhou eles por 4 meses e quando abriu a gente não encontrou carga tumoral. Então, é um protocolo específico, né? A gente está começando a tentar desenvolver isso aqui, só que em vez de com células que reconheçam só o EBV, com células que sejam estimuladas para vários antígenos ao mesmo tempo, BK vírus, adenovírus, citomegalovírus e Epstein-Barr vírus. Então, são as que a gente chama de células T específicas, polifuncionais, e que possam carrear o CAR também em paralelo. O outro desenvolvimento, então, que a gente foi fazer, em paralelo, um desenvolvimento talvez um pouco mais simples, né, do ponto de vista de logística e de aprovação regulatória, foi, após a eletroporação, expandir essas células com um reagente já bem estabelecido de uso clínico, que são os Transact beads, são esses beads que ligam CD3 e CD28, e dessa maneira expandir as células CAR-T para uso. Tá? Então, esse é o protocolo aqui que a gente está com as validações que eu vou mostrar para vocês e que a gente está já financiado pelo Ministério para fazer um ensaio de fase 0, fase 1 com as células geradas dessa forma. Então, o que a gente vê quando a gente faz isso? Se a gente olhar agora, eletropora as células e bota in vitro e vê no dia mais 1, que é quando as células já começam a expressar o transgene, o percentual de células de expressão do CAR no primeiro dia e depois de 8 dias. Então, esse é um protocolo super curto de expansão, e isso é bem importante. 8 dias de expansão, elas enriquecem na expressão de CAR. A gente tem uma expansão, principalmente quando a gente tem um CAR maior de CD8 do que CD4. Basicamente, todas as células no final da expansão são células CD3, ou seja, CD14, 19, 56 negativas, né? São linfócitos T. Né? Então, a gente tem, esse dado também já está publicado esse ano na Gene Therapy. Mas o dado que a gente mais gosta aqui é que, se a gente olhar tanto na população CD8 quanto CD4, nesse protocolo, como a gente titulou bem a quantidade de bits que a gente coloca, a gente expande basicamente células que têm um fenótipo de memória central. Isso é bem importante porque, uma vez infundidas em vivo, são essas células que sustentam a resposta porque elas diferenciam prefetoras de memória, etc. Então, isso é verdade no compartimento CD8 e no compartimento CD4 também. Né? Então, a gente tem esse shift, a gente expande preferencialmente as células com esse fenótipo. Você repara que no dia mais 1 elas eram não tantas. Né? Então, é bem interessante para a gente esse tipo de perfil celular que a gente está gerando. E quando a gente coloca essas células para matar as células-alvo in vitro, então aqui uma leucemia CD19 positiva, as células MOC que não receberam CAR não matam nada, as células que receberam CAR matam muito bem, estatisticamente muito melhor do que as células MOC, e produzem citocinas como esperado, gama-interferon aqui. Tanto se elas são desafiadas com essa linhagem que a gente já tem visto aqui, que é RS411, quanto a NALM6, que é aquela outra linhagem que eu mencionei para vocês. E a NALM6 é uma linhagem interessante porque ela é muito mais agressiva, e eu vou mostrar os dados para vocês em vivo. Né? Para matar o animal, ela mata muito mais rápido, em cerca de 20 dias, enquanto isso aqui demora 40. Então, esse dado aqui eu vou mostrar para vocês, é um dado exatamente gerando
Esse é o pipeline, mais ou menos a mesma ideia. Agora, essa célula, além de ter GFP, tem a luciferase, né, que é aquele gene repórter. Se eu coloco ela no animal e inoculo esse animal com luciferina, que é o substrato, esse animal começa a fazer bioluminescência, e é uma bioluminescência que é proporcional à quantidade de tumor que esse animal tem. Então, reparem isso aqui. Desculpa. Esse aqui é o animal tratado com PBS, ou seja, tratado com salina. O tumor vai crescendo, isso aqui é o heatmap, quanto mais vermelho, mais tumor, até que eles morrem. Essa é a curva de sobrevida. Essa é a carga de bioluminescência. Se eu tratar com os animais com MOC, não vejo alteração nenhuma. Isso aqui é a NALM, como eu falei para vocês, matam em 20 e pouquinhos dias. Nenhuma alteração na cinética, o tumor cresce, mata os animais. Se eu tratar com as células geradas com esse protocolo novo, com 19-BBZ, reparem, esse aqui é o fenótipo das células, expressando 20% das células, né, 30% das células aqui nesse caso expressavam CAR. Eu tenho benefício tanto na carga tumoral em diferentes órgãos. Esse aqui é um animal onde a gente mata ele, é uma carga mutacional, carga tumoral bem menor no baço, no sangue e na medula óssea, né, uma carga total de bioluminescência bem menor também e uma sobrevida bem melhor desses animais. Então, os animais demoram muito mais tempo a desenvolver o tumor, consegue sobreviver aqui mais 20 dias, que para a NALM é um resultado bem interessante. Né? Então, esse aqui é um modelo pré-clínico por excelência que se usa para habilitar uma terapia dessas para ir para uso clínico, e é por isso que a gente agora está fazendo esse pipeline aqui, exatamente, estamos aqui, estamos fazendo todo o scaling up e vamos fazer todo o dossiê de qualidade dessas células para agora tentar fazer esse ensaio de fase 0, né, de feasibility, fase 1, tratando pacientes com leucemia linfocítica aguda B, né, então com células a partir de doadores relacionados, alogeneicas, nesse caso, e células autólogas de 5 pacientes com linfoma difuso de grandes células B. Tá? Então, esse é o desenho de um estudo bem inicial para a gente testar se esse protocolo funciona em humanos também. Bom, vamos voltar aqui para isso aqui, porque até agora tudo que eu mostrei para vocês, de certa maneira, reproduz exatamente esse ciclo aqui, essa complexidade toda. Né? Então, a terceira abordagem que eu vou mostrar para vocês é uma abordagem onde a gente tenta quebrar esse ciclo, usando a ideia de que talvez, não tendo que expandir ou ativar essas células, a gente possa transferir o transgene nessas etapas e, a partir daqui, usar diretamente essas células no indivíduo. Né? E um dado importante de por que a gente acha que isso é fundamental é porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente expande essas células in vitro, mais essas células acabam ficando em pior forma para atuar em vivo depois. Elas tendem a ficar mais exaustas e se a gente for olhar esse CAR, né, também acontece isso com as células CAR-T in vitro, elas estão em muito boa forma no início, mas depois elas vão perdendo a função e quando você bota isso aqui em vivo, depois certamente não tem a mesma performance do que esse aqui. Isso está fundamentado um pouco nos dados do Michael Maloney, lá da Pensilvânia, que mostrou que para células ter ativadas e transduzidas com lentivírus para transferir o CAR, se elas forem cultivadas por 3 dias, elas conseguem controlar muito melhor o tumor do que se elas forem ativadas por 9 dias, por exemplo, que é o protocolo clássico, né? Na verdade, até mais de 9 dias. O problema é que eles, usando lentivírus, é que eles têm que ativar e essa célula tem que estar pelo menos 2, 3 dias em cultura para receber o transgênio, né? O que não é o nosso caso com a eletroporação. Então, isso abre para a gente a possibilidade de retirar as células, eletroporar e devolver no mesmo dia, como eu tinha mencionado para vocês. E antes de fazer isso no paciente, porque tem algumas questões regulatórias que a gente tem que resolver, mas principalmente a gente tem que mostrar que isso funciona tão bem quanto, pelo menos, em modelos animais. Então, esse último bloco de dados que eu vou mostrar para vocês é basicamente retirada das células mononucleares de doador, nesse caso aqui, eletroporação. E aqui a gente espera algumas horas só para a célula ser recuperada do choque, ou espera um dia para a gente poder detectar a quantidade de células CAR-T nesse produto. E aí, ou depois de 4 horas, ou depois de 24 horas, eu vou indicar para vocês em cada experimento, a gente infunde no animal pré-inoculado com as leucemias, ou a NALM6 ou a RS411. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos o desenho, o esquema do experimento. Isso aqui eu vou mostrar para vocês o dado das células que ficaram 4 horas só em cultura. Claro que quando eu mostrar o dado de expressão, eu esperei 24 horas para a expressão acontecer, mas as células foram infundidas em 4 horas. E aí vocês vão ver aqui que, na verdade, as células desse jeito conseguem segurar muito bem a leucemia no sangue, na medula óssea, no baço e no fígado,
né, células infundidas, recém-eletroporadas, digamos assim, e conseguem prover agora uma proteção muito interessante de sobrevida de carga tumoral. Então, a gente consegue ter um resultado, isso aqui são as RS411, então, como eu já falei, morrem aqui em torno de 40, 50 dias, mas as tratadas com as células geradas nesse protocolo imediato, point of care, conseguem ter uma sobrevida melhor, né? Claro que isso aqui é muito interessante, mas ele só vai ser bem recebido se, eventualmente, ele performar pelo menos tão bem quanto o protocolo canônico de expansão, né? Então, a gente fez essa comparação lado a lado, um protocolo um pouquinho complexo, porque a gente tem que infundir células e eletroporar e infundir nos animais previamente inoculados com a leucemia, e, em paralelo, a gente tem que expandir essas células e inocular depois, ajustando as doses para ter exatamente o mesmo número de células positivas que foram inoculadas. Então, de novo, a expansão in vitro segue aquele enriquecimento das células CAR-T, com aquele fenótipo de memória central que eu mostrei para vocês. Então, essas células geradas, né, que são o nosso controle desse experimento, estão da mesma forma. E aqui em cima são o set point of care, aqui embaixo as células expandidas. Você vê que o percentual de CAR é diferente aqui, mas foram ajustadas para os animais receberem a mesma quantidade de células CAR-T, que foi 10 a 4, 1,5 vezes 10 a 4, 1,5 vezes 10 a 5, então bem poucas células, a gente fez isso propositalmente, para ter um efeito marginal, e se houvesse uma diferença nos protocolos, a gente poder ver. Se a gente injetar muitas células, o efeito antitumoral é tão bom que a gente não vê a diferença entre os dois protocolos, tá? E a carga tumoral no baço, medula, sangue e fígado é sempre melhor na maior dose, tanto no point of care aqui em cima, quanto nas células expandidas. Mas no que interessa mesmo, e aí reparem que esse benefício é um pouquinho mais marginal, porque a dose de células foi menor, como eu falei para vocês, é que as duas performam da mesma forma, aumentando a sobrevida dos animais, e se alguma coisa houver de diferença, a estratégia point of care é um pouco mais eficiente. Então, esses dados foram publicados na Oncoimmunology já esse ano, e esse trabalho que foi da Luísa Abdo, esse aqui foi o mestrado dela, ganhou o prêmio com esse trabalho aqui, o prêmio Otávio Frias, lá do CESP, de melhor trabalho esse ano de inovação em oncologia. Então, a Luísa está muito, muito feliz aí, vai pagar o churrasco quando a gente puder se encontrar de novo, né? Isso foi agora durante a pandemia. Então, em resumo, o que a gente tem aqui é que a gente desenvolveu 3 protocolos, né, paralelos, alternativos, para a gente trabalhar com a geração de células CAR-T, essas CAR-T biespecíficas, nesse caso aqui, né, anti-EBV e anti-CD19, ou bifuncionais, que a gente acha que pode ter um contexto bem interessante no pós-transplante de medula óssea. Tem um dado interessante sobre essas células, não exatamente essas aqui, mas essas células polifuncionais geradas contra vários antígenos, é que como você expande esses linfócitos contra vários antígenos, você acaba fechando ou restringindo esse repertório de TCRs, de maneira que essas células agora são infundidas em pessoas não compatíveis do ponto de vista do HLA, elas não fazem doença enxerto contra hospedeiro mesmo assim. Então, são células que podem formar um banco de doadores saudáveis de células antivirais e que podem ser usados em qualquer paciente reativado. Ele só tem que compartilhar um alelo de HLA, que seja aquele que apresenta os antígenos do vírus, né? Isso é bem interessante. E elas podem ser geradas agora, como a gente está mostrando, carregando CAR-T também. Então, seria uma estratégia potencialmente off-the-shelf, né? Ou de prateleira, para a gente ter esse produto congelado já imediatamente para usar em pacientes que tenham reativações virais ou recidivas de leucemias CD19 positivas. A gente tem um protocolo que é mais parecido com o canônico, né, mas usando agora o transposon de expansão, esse é o que a gente vai fazer o primeiro uso clínico, e a gente tem essa estratégia point of care, que a gente sabe que tem uma potência similar a essa estratégia aqui de expansão, com o potencial de reduzir muito a logística, né, dessa terapia e os custos, sem dúvida, né? Então, a gente tem trabalhado nessa ideia. Quer dizer, eu sou vinculado, como vocês viram, à Fiocruz e ao INCA, então a gente está sempre desenvolvendo essas estratégias, mirando usar isso aqui com maior custo-efetividade para poder incorporar no sistema de saúde, né? Eu acho que tem uns minutinhos aqui últimos para mostrar agora sim um pouco mais de tendências que eu acho que vão acabar acontecendo. Algumas delas a gente está trabalhando e outras não. A gente está namorando de longe, mas eu acho que são coisas legais para vocês saírem daqui tendo em mente dos desenvolvimentos de células CAR-T. Então, primeiro, tem trabalhos muito interessantes reportados de células NK, então agora é CAR-NK, né, mais CAR-T, mostrando efeito antitumoral bem
equivalente assim, ao atingido com células T, mas com perfil de produção de citocinas bem mais tolerável, né? Um dado aqui que eu não mencionei, mas aqui é importante que essas células nos ensaios clínicos e no uso clínico elas são hiperativadas e produzem uma quantidade enorme de certas citocinas, das células T, que expressam CAR. Isso tem que ser manejado depois e pode até matar o paciente. Mas parece que com as células NK esse perfil dessa cytokine release syndrome, como é chamada, é bem mais suave, digamos assim. Depois tem outras coisas que são bem interessantes que estão sendo feitas, que é, por exemplo, a ideia de que eu não tenha mais que gerar essas células CAR-T a partir de cada doador ou de cada paciente para serem feitas. Um pouco a ideia do off-the-shelf, que eu já mostrei para vocês com essa ideia das células específicas, mas tem outra maneira de fazer isso, né, de mudar desse paradigma de uma terapia para cada paciente para um paradigma de um doador saudável gerando células que possam ser infundidas em vários pacientes, que é um negócio um pouco mais ousado, digamos assim, arrojado, que é a ideia de eu tornar uma célula agora compatível com qualquer indivíduo simplesmente por retirar delas o que faz ela reconhecer o indivíduo como estranho, que são os receptores célula T. Então, isso tem sido feito com ferramentas de edição genética, TALEN e CRISPR, né? Então, essa célula, se ela for descaracterizada como uma célula T, ou seja, não que define ela como uma célula T, ela tem um TCR, ela agora pode ser usada em qualquer indivíduo, mas agora ela tem que receber um receptor que né, que vai prover para ela uma especificidade, e isso vai ser feito dando um CAR. Então parece complicado, mas tem sido usado, né? Aqui, por exemplo, o pessoal tem feito até deleções de TCR e do CD52, que é o alvo do alentuzumab, de maneira que os pacientes são condicionados com alentuzumab e os linfócitos T sem TCR e CD52, editados por TALEN, nesse caso aqui, dessa menininha que recebeu essas células, mas mais para frente estão sendo também editados com CRISPR, e tendo um cara no CD19, conseguiram induzir uma remissão nessa paciente que estava com leucemia recidivada, e ela depois foi encaminhada para um transplante allogeneico de medula óssea. Então, quem tiver curioso, a publicação está aqui, é do grupo lá do Voisin, lá de Londres. Né? E o que está acontecendo assim como novas tendências? Né? Uma tendência que eu acho que vai ser bem importante, a gente tem trabalhado nessa ideia do point of care, mas ainda é uma estratégia que você tem que retirar as células do indivíduo. Talvez o cálice sagrado seja você conseguir botar um sistema de delivery em vivo que entregue esse CAR nas células T dentro do organismo. Então, esse trabalho aqui é bem interessante, mostra um scaffold, uma matriz que pode ser decorada com o anticorpo que vai guiar essa nanopartícula aqui para esse nanocarreador para a célula T, e dentro ela está carregando esse sistema transposon. Então, ela em vivo vai entregar isso para o linfócito T, ele vai passar a expressar o CAR e eliminar a leucemia, né, que a gente está vendo aqui. Então, isso evitaria agora todo esse ciclo aqui. Né? Então, tem muita gente trabalhando aqui. Eu acho que no futuro próximo a gente vai acabar esbarrando com soluções desse tipo aqui também. Tá? E, por último, tem aplicações fora do contexto da oncologia. Então, essa figura aqui num comentário que a gente escreveu para esse artigo, que é bem interessante, um grupo lá do Memorial, lá em Nova York, identificou um marcador de membrana em células senescentes, que é esse UPAR, fez um CAR antes desse UPAR e mostra aqui modelos animais com indução de senescência por diferentes estímulos, né, como, por exemplo, que causam fibrose hepática, você pode eliminar essas células senescentes usando a célula CAR-T ante esse UPAR. Em outro contexto também aqui de fibrose, no caso, você pode fazer uma célula CAR-T que reconheça essa proteína ativada em fibroblastos. Isso aqui é um trabalho bem legal que mostra a regressão da fibrose cardíaca, modelo animal também, usando células que eliminem esses fibroblastos associados à fibrose, que são ativados e, por consequência, expressam esse antígeno aqui FAP na superfície. Né? E, por último, assim, a gente tem também células CAR-T alvejando doenças autoimunes. Aqui é bem interessante, porque reparem que o desenho do CAR já não é mais um SCFV aqui. Basicamente, você tem o alvo da resposta autoimune. Então, a ideia é que você, dessa maneira, ligue exatamente os clones de célula B, que tem os BCRs específicos para o antígeno. E agora essa célula T mata esses clones. É bem diferente de eu usar um cara no CD19 e promover uma linfopenia B indiscriminada no indivíduo para tratar a autoimunidade, que poderia ser também. Aqui não, a gente está eliminando, os autores estão eliminando exatamente só os clones autorreativos.
Então, a gente tem, hoje em dia, CARs sendo fora do contexto oncológico, desenhados para várias doenças. Na verdade, voltando ao conceito original, o primeiro CAR que foi desenhado foi um CAR para tratar HIV, que era basicamente um CAR que era o CD4, aqui na verdade. Hoje em dia tem outros desenhos, mas é um CAR que era o CD4 e reconhecia o GP120 nas células infectadas. Bem interessante. E hoje a gente tem CARs desenhados para vários agentes infecciosos, que é o que está no painel de cima, né, e CARs para outras doenças. E aqui a gente está dando só alguns exemplos de como tratar autoimunidades com CAR anti-CD19, com CAR com epítopo da desmoglina 3, aqui nesse caso, né? E com a possibilidade, por exemplo, de você redirecionar as células T reguladoras usando um CAR para reconhecer os antígenos alvos da autoimunidade e promover uma imunorregulação local, simplesmente por expandir localmente, desbalancear aquele balanço ou restabelecer aquele balanço entre células T reguladoras e células efetoras. Então, isso era basicamente o que eu queria contar para vocês. Eu vou só dar crédito aqui a quem realmente fez o trabalho. O Leonardo Scaiman começou toda essa linha lá no laboratório da gente, de CAR-T, né? Depois várias pessoas vieram, a Luísa eu já mencionei aqui. Tem o pessoal mais no início, a Andressa e Maíra, que trabalharam, o pessoal que trabalhou nesses últimos experimentos com a Luísa, a Karina, que chegou agora no laboratório há pouco tempo, a Priscila, o Leonardo Ribeiro está agora tocando essa parte mais de desenvolvimento junto com a Viviane, né, e a Luciana Carvalho, que agora está no ICESP, e o pessoal lá de Campinas, que colaborou com a gente nessa estratégia do CAR anti-BV, claro, as agências de fomento, e eu vou deixar aqui só para vocês, a gente tem um site onde a gente discute bastante dessas coisas das imunoterapias e das biotecnologias aplicadas à saúde, são basicamente as linhas nas quais a gente tem trabalhado, a gente tem gerado conteúdos, artigos comentados, e tem material de algumas aulas, enfim, para quem estiver interessado, vocês acessem lá, a gente vai ficar bem feliz de receber a visita de vocês. E aí eu vou fechar só com essa figura que eu sempre gosto de botar, que a gente gerou, na verdade, o Zilton Vasconcelos gerou durante um curso que ele fez, e aí a Maíra, que estava fazendo o curso, levou essa célula leucêmica e as células CAR-T da gente para fazer essa imagem na alta resolução, lá no laboratório do Pelágio, no Fiocruz, mostrando esse sanduíche aqui dessas duas células CAR-T liberando os grânulos citotóxicos, né, fazendo a sinapse imunológica para matar essa célula leucêmica. Isso é basicamente o que acontece, né, mas eu acho que aqui está flagrado de uma maneira muito bonita. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Acho que a gente tem tempo aí para discutir um pouquinho desses resultados e das implicações, se vocês tiverem qualquer pergunta. Tá bom? Obrigado, Martim. Excelente apresentação. Que orgulho, né, ver esse tipo de tecnologia sendo desenvolvida também no Brasil pelo seu grupo. E é bem interessante a experiência de vocês. Eu queria, na verdade, a analogia também que você fez com os carros é bem legal. E eu já vi outras apresentações que o pessoal faz analogia com o carro também. Na verdade, é mostrar a introdução dos carros, né? Lá em 1900, a Quinta Avenida, você tem assim um monte de carroça e um carro. E depois, 12 anos depois, você tem só carro na Quinta Avenida. Exatamente. E aí falam assim, esse pessoal utiliza essa analogia para dizer, parece muito surreal uma terapia tão complexa, mas acreditamos que em pouco tempo ela vai ser parte, né, da prática médica corriqueira. Como é que você está vendo isso? E você acha que esse tipo de terapia, quer dizer, cada vez mais, inicialmente era uma terapia que era testada para casos ultra refratários, né, como última linha, e cada vez mais ela está sendo introduzida mais precocemente em ensaios clínicos. E como é que você acha? Você acha que aos poucos pode ir substituindo o transplante de medula óssea para essas leucemias? Como é que você está vendo isso? Então, assim, primeiro, essa analogia também tem outra analogia que o pessoal faz, que é o modelo fordista de montagem dos carros, né, que eu acho que também segue um pouco, se aplica bem aqui, né? A gente vai ter que escalonar essa produção, né? E é isso que tem sido tentado em vários lugares. Você tem essas fábricas centralizadas, etc. Embora esse modelo agora esteja sendo discutido e que entra um pouco na resposta para a tua pergunta, que também tem iniciativas locais de produção, né? Na Espanha está se fazendo isso, na Israel, né? Lá no Sheba tem uma experiência boa nisso também. Então vai ter espaço para esses modelos centralizados, Big Pharma, vai ter espaço para esses modelos de produção local. Isso é um pouco diferente dos carros, porque tirando o Gurgel, pouca gente monta carro, né, mais artesanalmente, digamos assim. Mas isso é possível, tá?
Com relação à aplicação, eu acho que vai passar por vários fatores. Sem dúvida, como todas as outras terapias vão sendo trazidas mais para a primeira linha, né? Então, hoje em dia, para uma leucemia de altíssimo risco, eu, por exemplo, não vejo muito sentido você fazer um transplante, uma leucemia LLA. O resultado já era sempre ruim, desde sempre, mas agora você tem alguma coisa para oferecer. Mas tem outro aspecto interessante, que ela vai competir com outras terapias igualmente caras e complexas, não tão complexas, mas certamente tão caras quanto, por exemplo, os BiTEs, né? Então, você tem um blinatumomab, por exemplo, que é aquele anti-CD3, CD19 para tratar a leucemia aguda, que custa quase a mesma coisa que uma célula CAR-T, mas é um remédio de prateleira. Então, e aí, aqui no Brasil, incrivelmente, talvez a gente faça o caminho inverso. Talvez seja mais difícil a gente fornecer no SUS o blinatumomab do que abraçar alguma iniciativa de terapia celular, terapia gênica, né? Então, só para te dizer que vai depender um pouquinho do contexto de cada lugar, tá? Mas vai ter muita aplicação, não só no contexto oncológico. Eu acho que a gente tem uma trava de destravar, que é quando isso começar a funcionar bem nos tumores sólidos, aí vai alastrar como fogo, porque tem muito mais tumor sólido do que leucemia, né? Então, o dia que isso funcionar para um pulmão, próstata, mama, etc., né? Aí o teu mercado é muito maior. Mas isso é um desafio, ainda tem que turbinar esses casos para eles funcionarem bem em tumores sólidos, né? Pegar esse seu gancho aí para falar do custo, né? Também o custo atualmente dos produtos que tem registrados, da Novartis, por exemplo, beira $400 mil, né? Isso, para a gente trazer para a realidade do Brasil, é muito difícil. E para o SUS, a iniciativa de ter produtos nacionais seria muito interessante, né? Mas como é que isso fica do ponto de vista de propriedade intelectual? Como é que você está lidando com isso? Eu vi que você utiliza vetores aí que também foram utilizados pela Novartis. Como é que funciona essa questão? Vetores não, né? O transgene, né? Você tem, então, de novo, nos componentes aqui, você tem vários que compõem o CAR, você tem vários componentes. Tem o CAR em si, o desenho do gene do CAR. Você tem a maneira de entregar isso, né? Tudo isso importa e tudo isso é um desafio logístico. Então, para você ter uma ideia, o custo é esse que você falou, né? Para $475 mil ou 300 e poucos mil dólares. E é interessante porque o mesmo produto pode ter preços diferentes dependendo se você trata um tipo de doença ou outra. O preço da terapia é calculado com base no tamanho do mercado, né? Então, é uma quebra de paradigma total. O mesmo protocolo para fazer a carteira, mas o preço é quase o dobro se você tratar uma doença mais rara e, por consequência, quase metade se você tratar uma doença mais frequente. Então, a outra coisa importante de custos é que se fez você sabe disso, enfim, se fez uma maneira diferente de cobrar. Você cobra se você responder à terapia, né? Se você não responder, você não paga. Mas aí isso, claro, se embute o preço dos não respondedores nos respondedores. Então, isso também é um desafio de outra monta. E aí você tem a questão dos desafios do desenvolvimento, né? Então, quais são as barreiras aí? Uma por exemplo, quem usa vetor viral, hoje em dia tem uma fila de 2 a 3 anos para você conseguir um lote de vírus grau clínico feito nessas empresas que produzem isso, né? Porque está todo mundo querendo. Então, esse é um gargalo que vai ter que ser desfeito como gargalo em algum momento. Tem várias fábricas sendo montadas, etc., mas nesse momento é um gargalo real, né? E essa questão do custo e da disponibilidade foram os dois motivos que levaram a gente a propor o sistema não viral, né? O sistema não viral custa em torno de 1 log a menos para você produzir um reagente clinical grade. Então, isso impacta bastante o custo. O outro aspecto é a questão da propriedade intelectual, da proteção. E aí a gente tem trabalhado com a ideia, para você trabalhar no ambiente acadêmico, você tem uma certa liberdade para operar, né? E a gente pode usar, tem permissão para usar tanto o sistema de delivery quanto a própria molécula, mas depois, se alguém for comercializar isso, claramente isso entra nos nichos e nos acordos de cessão, que são exclusivos ou não são exclusivos, etc. A boa notícia é que tem muita noiva para casar, tem muito CAR sendo desenvolvido, tem vários CAR anti-CD19 que funcionam, então isso é uma boa notícia, quer dizer que a chance de você desenvolver um CAR novo anti-CD19 que funcione bem é relativamente grande, e provavelmente contra outros antígenos isso também é verdade, e a gente tem trabalhado um pouco nisso, junto com o pessoal da UNB, da Fiocruz, do Ceará,
que eles têm expertise para desenhar novas moléculas e a gente tem expertise para montar isso da maneira mais adequada no CAR, fazer o redesenho do CAR, a validação, né? A gente tem todo esse pipeline montado. Então, é com essa ideia que a gente está trabalhando, da gente poder gerar CARs proprietários que a gente possa sair dessa questão da proteção intelectual. E isso vale para esse primeiro alvo, claro que o CD19 é o alvo que está quente e tem demanda imediata, mas vocês viram aí por esse último slide que eu mostrei para vocês que tem demanda para você gerar CAR para praticamente qualquer coisa. Então, a gente acredita que com esse pipeline azeitado aí, a gente tem uma agilidade para validar CARs nos diferentes contextos de aplicação e é um pouco nessa lógica que a gente está trabalhando, de gerar células que possam ser aplicadas, protocolos, para vocês terem ideia, no protocolo que a gente está propondo aqui, clínico, o custo é em torno de 40 vezes menor do que para gerar essa célula, do que o que é cobrado nesses produtos que estão aprovados para comercialização hoje em dia. Então, isso realmente é um montante diferente, né? É uma ordem de grandeza diferente e a gente está muito atento a isso. Se a gente quiser vender isso como ideia, né? Não vender o produto, mas vender a ideia de que o sistema público de saúde possa abraçar isso, tem que ser custo efetivo, senão não tem a menor condição. Martim, tem um montão de perguntas aqui no chat. Eu vou passar aqui algumas com você. Primeiro, do Javier, perguntando qual é a perspectiva do paciente tratado com essa terapia. A imunidade permanece por quanto tempo? Tem tido algum caso em que a neoplasia voltou após o tratamento? Então, é uma ótima pergunta e a verdade é que a gente já sabe muita coisa sobre isso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que dependendo da patologia, uma fração maior ou menor dos pacientes vai responder. Então, para leucemia linfóide aguda, pediátrica, 90% dos pacientes vão entrar em remissão de novo, 85% a 90%. E desses, 2/3 mais ou menos vão sustentar essa remissão por muito tempo. Tá? Mas 1/3 vai recidivar. Então, a gente tem um pessoal que não responde de cara, é refratário, e tem um pessoal que vai recidivar. E aí, os mecanismos de recidiva são diversos. Podem ser clones que foram selecionados que não tinham CD19 já de cara, subclones daquele tumor. Ou pode ser que a célula T não conseguiu agir em tempo rápido o suficiente para eliminar toda a leucemia e, em contrapartida, ela foi exaurida pela leucemia. Então, nessa dinâmica de quem dura mais, a célula T não ganhou a corrida e acabou sendo exaurida pela... E aí você pode lidar com isso dando uma nova infusão, com mais células, etc. Mas se você tiver um clone que é CD19 negativo, aí só se você usar um CAR contra um segundo alvo. E é isso que tem sido feito, usar um CAR anti-CD22, por exemplo, que é o que está na fila. E já tem grupos, inclusive, advogando e praticando a ideia de que você entre de cara botando pressão em 2 antígenos de alvo. Entre com um CAR, ou uma célula T que tenha 2 CARs, e a gente tem feito... Um CAR bimotor. Tem CARs biespecíficos, no mesmo desenho do CAR, e tem células T que expressam 2 CARs diferentes. A gente aqui já gerou muito, por outros motivos e outros projetos, células T com 2 CARs diferentes, funciona bem. E a ideia seria basicamente essa. Ou você ter o produto guardado no CD22, se o paciente recidivar, você infunde. Para os linfomas, a taxa de resposta é em torno de 60%. Então, você tem 40% que já não vai responder, e aí tem vários mecanismos também descritos, bem interessantes. Mas isso com base naqueles pacientes que já eram última linha, né, de tratamento. Com base nos que já eram última linha. Mas não tem muito dado claro de se o cara for para a linha mais precoce, se essa taxa de resposta vai ser melhor. Está em estudo agora, né? Está em estudo agora, e eu te diria que eu acho que não vai ser muito melhor, não, porque eu não acho que seja uma questão... Quer dizer, o que vai ser melhor? Porque isso também impacta. A qualidade da célula que você está tirando. Se você pega um cara que já foi politratado e está no final, esse linfócito T vem marcado epigeneticamente para não funcionar bem e não expandir bem. Então, isso está bem claro. Se você expande essas células e olha de linfoma e olha que ela tem CD27 ou não tem, isso difere quem vai responder bem quando voltar. E é por isso que vários grupos já têm feito, quando o linfoma ou a leucemia de alto risco, já congela a célula T no início. Apesar de estar cheio de tumor, congela no início. Porque essa célula T vai ter uma qualidade muito melhor para ser expandida in vitro do que se você pegar lá na frente. Tá? Então, isso é uma coisa que tem sido feita agora bastante, e eu acho até que vai surgir um nicho de bancos de congelar a célula T, que eu acho que é um absurdo, não faz muito sentido. Mas, enfim, mas isso é uma coisa que acontece. Tá? Agora, isso é diferente para cada tipo de tumor, e é legal que a gente diga isso. Por exemplo, para mieloma múltiplo, o CAR está funcionando muito bem, é um CAR anti-BCMA, que é um antígeno de membrana. E eles já viram que quase todos os pacientes conseguem ser induzidos em remissão se você usar muitas células T, mas quase todos recidivam depois.
e recidivam porque eles têm uma metaloprotease que corta esse BCMA e libera. Então, o que eles estão fazendo agora é usar CAR-T com o inibidor da metaloprotease. Aí você segura o antígeno na membrana e responde bem melhor. Então, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque provavelmente, para cada tumor, o mecanismo de escape vai ser um pouco diferente. Tá? Então, tem que estudar, não adianta. Tem que estudar os mecanismos. A doutora Cláudia está aqui perguntando, Cláudia Brodsky, com a expansão das células de memória, não seria necessário reinocular o paciente com CAR T-cells? Não, essas células vão... Quer dizer, as células CAR T-cells são as células de memória, né? Então, você bota e elas vão diferenciar em vivo já para efetoras de memória, efetoras, etc. E é nesse loop que ele sustenta a resposta. Se você der, como todo mundo fazia no início, células muito... Claro que todo mundo quer fazer no ensaio pré-clínico de validação, mostrar que mata muito bem in vitro, né? Mas hoje em dia você tem protocolo de expansão que tem L15, L7, tal, que mostra que essa célula não mata tão bem in vitro, mas depois performa muito melhor em vivo, porque em vivo ela vai diferenciar para a efetora, mas a memória central vai sustentar. Então, a célula CAR-T é a célula de memória nesse caso. Esse é o dado que eu mostrei para vocês, desculpa se não ficou muito claro, mas é o fenótipo da célula que foi expandida in vitro e expressa o CAR. Tá? A gente já fez esse fenótipo, tanto acho que tem... Você vê que o produto que a gente coloca não é 100% CAR positivo, mas tanto as células que não são CAR positivas quanto as que têm o CAR, todas essas duas subpopulações são com esse fenótipo bem de memória central, que é bem interessante para a gente. O Leonardo fez uma pergunta importante aqui. Como é feito o controle de qualidade dessas células em ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos? Então, muito boa pergunta mesmo, porque acho que isso, especialmente aqui no Brasil, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente entrando na área agora que não tem o know-how de fazer isso, não tem a preocupação, basicamente por ignorância de como tem que ser feito. Então, vamos lá. Depende de como você gerou essa célula. Então, se você gerou essa célula com vetor viral, por exemplo, uma das coisas que você tem que fazer é mostrar que esse teu produto não tenha vírus recombinante capaz de replicar. Tá? Então, você tem que vir com um lote de vírus certificado. Esse é um dos motivos pelos quais é tão caro. Um lote de vírus, de lente-vírus clinical grade, está na casa de €1 milhão, para vocês terem uma ideia. Claro que é um lote que você consegue preparar células de vários pacientes, uma centena de pacientes ou mais, mas você tem que botar esse dinheiro upfront, né? Tem que botar na frente para ter o vetor. É por isso que custa tão caro. Então, esses lotes já vêm validados, mas você tem que mostrar que o teu produto não tem isso, não tem, porque você não tem que fundir uma coisa que tem um vírus que depois vai ficar replicando dentro do indivíduo. Você tem que mostrar que essas células não expandem independente da presença do antígeno. Você tem que, minimamente, se você está desenvolvendo, mostrar qual é o padrão de integração desse vírus ou do transposon, no caso da gente, no genoma, para mostrar que você está integrando num perfil conforme esperado. Você vai ter que mostrar o fenótipo dessas células e depois que elas estão livres de qualquer patógeno derivado que elas possam ter sido contaminadas no processo de manipulação. Tá? Você vai ter que ter um mínimo de CAR positivo, de células CAR positivas. Isso é muito discutível, qual é esse mínimo. Aquele dado que eu mostrei para vocês do paciente com LLC, por exemplo, era uma expansão que tinha falhado, não tinha chegado ao número mínimo de células que o pessoal queria, e eles falaram, olha, o paciente está mal, vamos infundir mesmo assim, e foi o paciente que melhor respondeu. Tá? Então, essa questão do número é uma discussão ainda, porque ela está atrelada ao fenótipo da célula. Às vezes, esses protocolos, por exemplo, que expandem as células com citocinas para manter o fenótipo de memória, geram menos células no final. Mas talvez a gente precise de menos células para tratar os pacientes. Tá? E aí você vai mostrar que essas células matam bem in vitro, e você vai mostrar... E aí eu quero fazer uma distinção aqui. Se você está desenvolvendo um produto novo, você tem um dossiê extenso a ser feito, incluindo mostrar que ela funciona em vivo nesses modelos, que nem esses modelos em camundongo que eu mostrei para vocês. Se você já tem seu produto validado, depois você tem um pacotinho mínimo, muito mais restrito, de validações para cada paciente que você vai tratar. Tá? Então, são coisas diferentes. Uma é ter o dossiê de desenvolvimento, que é muito mais extenso, tem que mostrar todas essas coisas, e outra é quais são os critérios mínimos de liberação de células de cada paciente depois que você aprovou o teu produto. Tá? E esse critério mínimo é a contaminação, o número mínimo de células CAR-T, talvez a produção de citocinas e o número de cópias que você tem do transgênio por célula, também é importante. Então você vê que é um negócio relativamente vários controles, né? Você tem que fazer vários controles. E aí não dá para não fazer esses controles, porque você vai infundir essa célula. Compromete a eficácia e a segurança, né? E aí a segurança. Essas células, por exemplo, naquele primeiro ensaio clínico que foi feito para tratar HIV, que não melhorou a carga viral dos pacientes, mas 12 anos depois,
você vai olhar, ainda tem as células infundidas. Tá? É isso, é a diferença desse tipo de produto, né? A persistência, né, É um Martinha? A produto falta de vivo. controle que você tem depois que você Exatamente. coloca no Exatamente. paciente, né? Então, para vocês terem ideia de como é crítico, essa normativa que a gente elaborou lá com a Anvisa, que eu ajudei lá, o pessoal, né, na comissão, na Câmara Técnica, a gente botou que você tem que acompanhar esses pacientes por 10 anos depois. Tá? É. E por que 10 anos? Porque se vocês lembrarem, para quem está aí na área de terapia gênica, aqueles pacientes foram tratados com imunodeficiência, com vetores retrovirais, etc., que desenvolveram leucemia por conta disso, a Marina Cavazana teve aqui ano passado, eu estava me contando que ela recebeu no ano passado, ou seja, 15 anos depois, um paciente que desenvolveu leucemia por mutagênese insercional, que demorou 15 anos para esse negócio aparecer. Então é importante que a gente acompanhe os pacientes. Linfócito tem um contexto bem mais seguro, a gente não acredita que vai Sim, acontecer esse tipo de lentivírus coisa. também, né? Lentivírus é mais seguro do que retrovírus, né? Mas a gente tem fenômenos de mutagênese insercional com CAR por lentivírus em pacientes, né? Que não Vou transformam para tentar aqui, leucemia. Martim, passar as perguntas mais rápido aqui para a gente Vamos lá. tentar fechar às 10h15. O doutor Mittermeier está perguntando aqui quando será possível utilizar no SUS, na sua expectativa, e qual a melhor estratégia, utilizar células autólogas ou halogênicas? Bom, vamos lá. Desculpa, a primeira cortou aqui, do SUS. Quando você acha que seria possível utilizar no SUS, na Ótimo. perspectiva? Então, bom, tem vários trabalhos, vários grupos trabalhando para trabalhar isso no SUS. Primeiro, experimental, você vai ter que seguir todo o pipeline de desenvolvimento e validação, né, mostrar que é efetivo, etc. Então, o SUS tem uma possibilidade de fazer compras jogando o preço lá embaixo, né, como tem feito para algumas coisas, tem um poder de compra bom, ou tem a possibilidade de apoiar iniciativas locais, que é uma coisa que agora o Ministério está fazendo, né. Tem alguns grupos trabalhando, já teve 2 pacientes tratados aqui no Brasil, mas que não seguiram esses protocolos, né, digamos assim, dessas boas práticas, então isso tem que ser retomado sob outra perspectiva. Mas tem grupos chegando perto, então a gente vai ver, né, provavelmente agora. 2020 ficou muito complicado com a pandemia, mas certamente em 2021 a gente vai ver pacientes sendo tratados dentro de protocolos experimentais. Tá? O off-the-shelf versus o autólogo é uma belíssima discussão, né? O autólogo é o predominante nesse momento, mas o autólogo tem uma série de limitações. Nem sempre a célula expande bem, pelos motivos que a gente já discutiu aqui, nem sempre tem boas células e tem quantidade de células. Então, o off-the-shelf e tem essa questão logística, né? Sem dúvida. Então, o off-the-shelf é uma tendência cada vez maior, já tem vários ensaios clínicos, tem alguns querendo, que estão inclusive sendo trazidos para o Brasil, de usar essas células de prateleira, né? Ou de freezer, no caso aqui. Tá? Então, eu acho que vai funcionar bem. A gente vai aprender bem como fazer isso da melhor maneira possível e eu acho que o off-the-shelf é uma tendência forte. Então, eu acho que é bem forte. Vocês pensam em utilizar as Universal CAR-Ts em cânceres que rapidamente sofrem mutações e alteram o antígeno-alvo da terapia com CAR-T-cell convencional? Então essa é uma boa discussão, né? A questão da heterogeneidade. E para tumores sólidos isso é muito claro do ponto de vista neoantígeno, mas também é claro do ponto de vista da homogeneidade da expressão do antígeno de membrana, tá? Então a gente tem um projeto aprovado já para financiar, que pela Fiocruz, de gerar essas células universais, editando o TCR. E, em primeiro momento, a gente vai trabalhar. Repara, quando você vai desenvolver isso, você tem que escolher quantos riscos você quer comprar ao mesmo tempo, né, para não acabar a pé. Então, a gente, no primeiro momento, está alvejando 19, porque a pergunta é se a gente gera célula universal. Mas, claro, isso é a plataforma, depois você muda o CAR. Mas se você bota 3, 4 variáveis ao mesmo tempo, você pode acabar né, de Não tendo contrato sucesso. vazio. Então, mas para tumores sólidos, tem antígenos que estão sendo bem interessantes, tá? De GD2, tem PSMA, tem alguns antígenos para glioblastomas, então serão alguns dados interessantes. Mesotelina é um antígeno super interessante, que parece que apesar de... E aí, assim, respondendo a tua pergunta, nem sempre a expressão vai ser homogênea, mas quando você começa a matar a primeira célula, às vezes você tem aquele antigen spreading, você mata as células, tem baixa expressão ou pouca expressão do teu antígeno. Então, tem uma maneira... E a outra solução é você botar pressão em mais de um antígeno também. Mas isso é complicado, porque a gente tem poucos bons antígenos para tumores sólidos que não sejam expressos em tecido saudável também, tá? Então, isso é uma encrenca aí que a gente vai ter que aprender a A lidar. busca por antígeno tumoral específico, né? Para poder direcionar a terapia. Quase não como tem, funciona, o João Pedro que está perguntando, como funciona a modulação da reação inflamatória causada por essa grande quantidade de células? Existem efeitos secundários conhecidos?
Sim, sim. Tem, bom, isso já está bem. Isso foi bem. Se você me perguntasse, sei lá, 6 anos atrás para fazer um ensaio desse, eu só faria com talvez uma mão cheia de clínicos que eu conheço aqui no Brasil, que seria um pessoal que estaria muito bom para manejar. Hoje em dia já tem guidelines muito bem elaborados, tem até um aplicativo de celular que te permite botar os negócios e tirar um pouco a conduta. Então, está mais ou menos. Esse gerenciamento é feito, em geral, com bloqueio do eixo de sinalização da IL-6, com tocilizumab, principalmente, ou outros anticorpos equivalentes, e corticoide. Tá? E aí os pacientes continuam respondendo bem. O que está menos bem definido é a conduta para reações no sistema nervoso central. Parece que tem uma expressão muito leve de CD19 no epitélio da barreira, e isso talvez, mas esse é um dado meio controverso. E em modelos animais, saindo 2 trabalhos back-to-back, mostrando que L1-alfa é importante e talvez bloqueando isso resolve, mas em humanos eu ainda não vi nenhum resultado. Tá? Mas o manejo foi muito bem aprendido. Isso estou falando de 19. Quando você muda o alvo, você pode ter outros efeitos colaterais que estão relacionados com o que a gente acabou de discutir, que é a potencial presença do alvo em tecidos não tumorais, né, ou em células não tumorais, e aí o manejo é diferente. Martim, para a gente fechar 2 perguntas aqui que a gente deixou em aberto, da Viviane Boaventura e da Camille Diane. Então, a Viviane pergunta, enfim, tem vários elogios aqui, ela muito interessante. A aplicação para doenças infecciosas crônicas refratárias a tratamento, isso você mostrou um pouquinho no final, mas se puder falar um pouquinho mais. E a Camila pergunta sobre os tumores sólidos. Pode usar em tumores sólidos? Em que estágio está? O que é mais promissor? Né? Então, vou começar pela segunda, que eu estou mais confortável aí. Pode usar, tem muita coisa em desenvolvimento, pipeline. Para você ter uma ideia, tem mais de 1.000 ensaios clínicos nos Estados Unidos e China. China, hoje em dia, é o lugar onde mais tem carteira. E a maioria deles, hoje em dia, são já para tumores sólidos, né? Por motivos óbvios, é um mercado muito maior. Então, tem muita coisa, tem coisa saindo interessante, como eu falei aqui, para mesoteliomas, tem coisa saindo para gliomas, para neuroblastoma, desculpa, e a tendência é a gente ver funcionando. O pessoal, em geral, está empilhando o CAR mais moléculas, por exemplo, liberando bloqueio de checkpoint, citocina junto. Estão fazendo essas células que, já que se mexeu no genoma, enfia um pacotão com várias coisas juntas, e aí você faz dessa célula, principalmente, ficar refratária e manejar melhor esse microambiente tumoral, que é muito deletério para a célula ter que estar chegando lá. E tem outras estratégias de fazer a célula migrar bem para dentro do tumor, que é outro desafio. Tá? O que a gente vê, as que estão funcionando bem são estratégias que injetam a célula dentro do tumor. Essas funcionam bem. Então parece ter um problema de homing. Elas não têm claro, acesso. Ou de homing ou de acesso de barreira de entrada. Então essas 2 vertentes têm sido muito trabalhadas agora também. Bom, para as infecciosas é um campo que eu até tenho seguido um pouco menos, mas tem várias coisas legais saindo para vários vírus, mas também para outros patógenos. Então, a gente está escrevendo aí uma revisão, deve sair daqui a pouco, também abordando CARs não oncológicos, né, que a gente acha que é um nicho bem interessante. Então, tem essas doenças degenerativas, digamos assim, se a gente quiser chamar, essas fibroses, essas doenças de senescência, de envelhecimento, tem essas doenças de autoimunes, que também podem ser alvejadas, e praticamente para a maioria dos patógenos tem um pessoal tentando fazer algum CAR que mate ou o patógeno, né, se for uma célula extracelular, etc., ou células infectadas, né, se for intracelular. Né. Então tem muita coisa, tem belíssimas revisões. Se você procurar, tem as 2 ou 3 revisões muito boas só em patógeno, aí, que recente, do ano passado. Estão muito bem feitas, cobrem bem a área. Tá? Bom, muito legal, era isso aqui que a gente tinha de perguntas, do mais só elogios aqui no nosso bate-papo. Eu queria novamente agradecer, Martim, sua presença. Eu acho que engrandeceu bastante aqui, trouxe bastante conhecimento sobre essa área nova, né? E só exaltar o seu trabalho e agradecer a sua participação. Obrigadão, cara. Legal, gente. Bom, é a Obrigado, vontade até de a estar entre próxima. amigos aí. Um abraço para todo mundo. Bom ver vocês.